A mais um vídeo do Religiosidade Zero. Estamos aqui diretamente de Dallas para vocês e eu vou começar já a compartilhar rapidinho essa live para todo mundo que quiser assistir. Sabemos que tem gente ocupada, esse vídeo está indo para o YouTube, por isso ele está de lado, porque no Instagram a gente tem que gravar em pé, mas aqui eu estou colocando de lado porque eu vou postar no YouTube. Então eu quero dizer para todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Vocês que vão assistir depois, bem-vindo também. Se você ainda não me segue no Instagram, @religiosidade0, você vai ter lá dezenas, se não centenas de vídeos falando sobre Jesus, pregando a palavra, falando sobre sexualidade. E eu quero fazer esse vídeo aqui para falar de um tema que as pessoas, por falta de sabedoria, entendem de forma errada, né? E aí acaba repregando ou compartilhando informações que não tem nada a ver com a realidade. Gente, eu tô só compartilhando aqui com o povo, tá? Pera aí só um minutinho. Tô mandando aqui pro povo. Vira a tela. Só virar a tela que você vai me ver direitinho aí. Tá bom? Que a tela tá de lado. Assim que eu terminar aqui, ó. Compartilha, vai me ajudando enquanto eu tô compartilhando aqui. Compartilha aí também esse vídeo. Se você tá no YouTube, deixa o seu joinha, faz um comentário para me ajudar aí a alcançar mais pessoas, tá bom? Vamos lá, enviar, ok. Então, pessoal, bem-vindo a todos. Eu quero falar de um tema que muita gente já ouviu e poucos têm a interpretação. E eu estava lendo no meu devocional hoje, e eu li, depois eu reli, e eu fechei meus olhos e eu falei, Espírito Santo, me orienta, me abre o entendimento, para eu entender o que está acontecendo nesse momento da Bíblia. Eu vou ler com vocês Romanos capítulo 7, um pedacinho do 7, e depois um pedacinho do 8. Olha a parte que eu quis fazer o vídeo. Por que eu quis fazer o vídeo? Olha essa parte que interessante. Paulo falando, tá? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou. 24, versículo 24. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo super conhecido. Eu já ouvi falar, já vi gente com teorias dizendo que Paulo, quando diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele faz, que isso é a prova de que a pessoa ela não consegue se libertar. Já ouvi teorias absurdas, totalmente antibíblicas e sem comprovação nenhuma, de pessoas que disseram que Paulo lutava contra a homossexualidade. Olha que loucura. E que com isso, esse versículo ele estava aqui dizendo que ele tentava se libertar, mas não conseguia. Ele tentava deixar de praticar, de fazer o mal, de pecar, mas ele não conseguia. E eu estava lendo isso daqui, eu gosto muito da frase do Silas Malafaia, porque ele diz assim, ó, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Você não pode pegar um versículo puro da Bíblia e querer justificar, pautar, né? Eu tenho que tomar muito cuidado até com pregações, a não ser que seja uma pessoa que você já conhece a índole e tal, mas aquelas pregações que o pregador ele lê um versículo e ele prega 1 hora em cima daquele versículo, ou ele lê metade de um versículo. O texto da Bíblia, ele precisa de um acompanhamento. Ele precisa de uma atmosfera em volta dele. O que é a atmosfera em volta dele? É o antes do versículo que foi lido e o depois do versículo que foi lido. Para quê? Para que você entenda esse contexto e você aplique aquilo que está sendo falado. A Bíblia, ela não é sempre literal. Então você tem que ter uma coisa chamada discernimento. O Espírito Santo é quem dá o discernimento para nós. Então vamos tentar entender o que está acontecendo nesse momento da Bíblia, que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí no 24 ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Paulo, gente, ele está nesse momento falando sobre a luta contra o pecado. E ele está dizendo, ele está explicando aqui que muitas vezes a lei ela mata, que a lei ela gera na pessoa, a lei daquele tempo, tá? Aquela lei a ferro e fogo, aquela lei direto ao pé da letra. Ele está dizendo que aquilo, no caso dele, ok, gerou pecado. Olha que loucura. Ele falou que a lei que é boa, porque a lei ela orienta o homem do que é certo e que é errado. Não matarás. Se você não tivesse um mandamento falando não matarás, você não ia achar que matar é pecado. Então você mataria sem achar que é pecado. Então a lei é boa porque ela te orienta, ela te alerta. Mas Paulo ele está dizendo no capítulo 7 que no caso dele, a lei em determinados momentos ela gerou, ela fez com que o pecado aparecesse. E ele fala sempre no tempo presente, né? Sei que nada de bom habita em mim. Ele está falando habita, ele não está falando habitou ou habitava. Habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque, aí ele fala de novo, tenho o desejo. Ele não fala tinha o desejo. Ele fala, tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele está falando ali de uma incapacidade. Eu quero lembrar você que o capítulo 7 de Romanos, é Paulo se rebaixando, é Paulo se humilhando, é Paulo dizendo, eu não sou ninguém. E quando eu entendo que eu não sou ninguém, aí eu entendo que eu preciso da misericórdia de Cristo para que eu consiga sair do estágio de paralisia espiritual, para que eu consiga sair do estágio de uma pessoa que nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu vou conseguir chegar com Cristo, mas eu só consigo chegar com Cristo quando eu admito com humildade que eu por mim mesmo não sou ninguém, que eu por mim mesmo não consigo chegar a lugar nenhum. Então Paulo, durante o capítulo 7 do livro de Romanos, ele está se rebaixando e admitindo a sua, primeiro, natureza pecaminosa e admitindo que ele não é ninguém, ok? Só que se você ler só o capítulo 7, você vai ficar em dúvida. Porque você vai falar assim, mas peraí, mas Paulo, um apóstolo que ganhou milhares de pessoas para Jesus, que viajou os 4 cantos da terra pregando o evangelho, que mandava cartas para as igrejas, né? A carta para a igreja de Éfeso, de Corinto e de Roma. Ele mandou tantas cartas encorajando os irmãos. É um termo muito, muito usado na Bíblia, né? Que ele encorajava os irmãos. Como que um homem que fez uma grande diferença na história da vida cristã, um homem que tem um histórico maravilhoso, porque quando a gente lê, tem mesmo. Como que um homem desse vai chegar agora e vai dizer, e a gente vai entender que ele vivia em pecado? Que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Como que a gente vai entender isso? Como que a gente consegue assimilar essa informação? Lendo o contexto. No capítulo 8, logo depois dessas falas de Paulo, olha que interessante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida isso é Paulo falando, me libertou da lei do pecado e da morte. Eu vou repetir. Porque por meio de Cristo Jesus, ou seja, o ponto crucial, o divisor de águas na vida de Paulo é quem? Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então Paulo está dizendo que a partir daquele momento, qual momento que ele escreveu? Não. Ele está relatando uma coisa que passou. A partir do momento que Cristo entrou na vida dele. Quando Cristo entra na vida dele, aquilo liberta ele da lei do pecado e da morte. Então Paulo está dizendo que quando ele vivia a vida dele, antes de entender quem era Cristo, antes de conhecer Cristo, ele era uma pessoa que tentava fazer o bem, mas não conseguia. Que o mal que ele não queria, ele fazia. Porque se você não sabe, se você ler a história de Paulo, ele, gente, perseguia cristãos, mas ele era judeu.
Ele pegava cartas dos sacerdotes dando ordem para perseguir cristão. Ele pedia autorização para jogar cristão dentro da jaula, dentro da prisão. Ele não era uma pessoa que odiava Deus. Na cabeça de Paulo, antes de conhecer Jesus, ele amava Deus. Ele estava fazendo certo. Porque ele falava, esses cristãos estão vindo com uma seita, destruindo tudo aquilo que o nosso Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, já nos deu. Então eu vou acabar com eles para que o nome de Deus não seja ferido, para que o nome de Deus não seja apagado. Por quê? Porque como muitos judeus até hoje, ele acreditava que Jesus não tinha nada a ver com Deus. Deus era soberano e Jesus foi só um profeta que tentou criar uma seita para desfazer o judaísmo, para desfazer o nome de Deus, a lei de Deus e tudo aquilo que Deus tinha entregado para o povo de Israel. Não é todo judeu que reconhece Jesus como Cristo. Eles olham para Jesus e acham que Jesus foi apenas um profeta e eles esperam ainda o Cristo até hoje. Se você for em Israel, você vai ver judeus orando, pedindo pelo Messias. Senhor Deus, eles amam a Deus, só que eles não entendem que Deus enviou Jesus, porque eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Por quê? Porque muitos inventaram histórias mentirosas sobre Jesus, porque muitos sacerdotes e mestres da lei, fariseus daquela época, tinham inveja porque Jesus curava e eles não conseguiam curar mesmo estando ali estudando a palavra de Deus diariamente. Então deixa eu te falar uma coisa, Paulo acreditava dentro de si que ele estava fazendo certo prendendo cristãos, que ele amava a Deus, estava obedecendo a lei de Deus. Tá entendendo? Tem gente que pensa que Paulo era um desviado, um maluco, um endemoniado, uma pessoa que era, sei lá, um feiticeiro. Não, Paulo era um judeu e acreditava na lei. Aí Jesus, tem aquela passagem onde Jesus aparece para Paulo, uma luz que os envolve, uma luz resplandecente os envolve. As pessoas que estão com Paulo conseguem ouvir a voz de Jesus, mas não entendem muito bem, é o que a Bíblia fala. Mas Paulo tanto vê a luz quanto ouve Jesus falando assim, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Então eu quero te dizer que no capítulo 7 de Romanos, quando Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, ele está falando no presente, mas ele está se referindo a um momento que ele viveu antes de conhecer Jesus. Porque ele acreditava que ele estava fazendo o bem, mas não fazia. Porque ele queria praticar o bem, mas ele entendeu que o bem que ele estava querendo fazer, ele não estava conseguindo fazer. Por que ele não estava conseguindo fazer? Porque ele ainda não tinha encontrado a verdade que era Jesus. Você entende como é necessário ler a Bíblia com seu contexto para você entender? Aí tem gente que pega esse trecho e fala, não, é porque Paulo vivia em pecado, ele tentava acertar, mas ele errava sempre, então também eu posso viver no pecado, porque aí eu tento acertar, mas eu não acerto, então tudo bem, Deus me perdoa mesmo assim, então eu vou viver em pecado. Isso não existe. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como que eu vou admitir uma realidade de pecado? Não, tudo bem, Deus te perdoa. Então eu não vou ver o Senhor, porque a Bíblia fala com todas as letras. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há trevas. A Bíblia fala que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia fala que a gente deve ser imitador de Cristo. Gente, tantos versículos, tantas bases bíblicas que a gente pode pegar para nós, para respaldar uma vida em santidade, uma vida buscando acertar. Quem está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia não fala assim, se cair, fica levantando toda hora, tá? Não, a Bíblia fala, quem está de pé, você não está de pé, você não está indo para a igreja, você não está firme com Jesus, você não sabe o que você quer em Deus? Sei, Isaac, fala que sabe. A Bíblia está falando para você assim, você que está de pé, cuide para que não caia. É um alerta. Não é necessário cair. Tem gente que pensa que é necessário cair para que você viva, para eu ter um testemunho de vida, para eu ser feliz eu tenho que cair, porque aí eu vou ver como é que é o mundo, aí eu vou valorizar estar com Cristo. Gente, isso não existe. Isso é uma teoria maligna. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando que pecado não legitima, não respalda ministério. Pecado não te garante testemunho. Você não é obrigado a pecar para ter um testemunho. Você não é obrigado a viver uma vida de erro, de queda toda hora, para ter um respaldo de que você tem experiência de vida. Então, o que eu quero te dizer é que Paulo,
Quando ele conhece Jesus, capítulo 8 de Romanos, depois você lê. Quando ele conhece Jesus, ele fala que aquilo que o ponto crucial da vida dele, o conhecimento de Jesus, foi o que libertou ele do pecado. Ah, Zac, mas peraí. Libertou ele do pecado, mas a pessoa continua caindo. Então não foi liberto. Eu posso, por ser humano, por ser um ser humano, eu posso, em algum momento de fraqueza, em algum momento de fragilidade emocional, em algum momento da minha vida, eu posso sim tropeçar. O que é tropeçar, gente? É você tá lá em santidade e aí você murmura. Isso é um tropeço, né? Ah, eu tô lá firme com Jesus, mas eu teve um dia que eu tava mal e tal, eu menti, e depois eu me arrependi de ter mentido. Isso é um tropeço. O pessoal pensa que tropeço é adulterar, é rolar na lama do pecado, é cair, mergulhar de cabeça. Isso não, gente, pelo amor de Deus. Um crente, ele vive em santidade, ele vive se lavando constantemente. Zac, eu estou vivendo uma vida que eu caio todos os dias, toda hora, todo minuto. Você ainda não entendeu duas coisas: o que é conversão e a capacidade que Deus deu para você de viver em santidade. Você ainda não entendeu. Porque quando você começa a entender que você pode em Cristo, que você tem capacidade em Cristo, você não fica mais tropeçando toda hora. Tá entendendo? O problema é que existem pessoas pregando um evangelho de cai toda hora, tá tudo bem, 5 vezes por dia pecado, tá tudo certo, no final do dia dobra o teu joelho, pede perdão a Deus e dorme em paz, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Gente, não é assim. Não é assim. Se existe um ciclo de queda constante na tua vida, se existe um histórico onde você nunca consegue se levantar e se manter de pé, assim como a Bíblia fala, vou repetir, quem está de pé cuide para que não caia. Se existe isso, você precisa buscar ajuda espiritual, seus líderes, seu pastor, talvez até ajuda profissional. Talvez até a ajuda de um psicólogo. Eu precisei de psicólogo um tempo da minha vida e foi maravilhoso, não teve problema nenhum. Por quê? Porque nem tudo que acontece na nossa vida, gente, é estritamente espiritual. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente precisa sim de ajuda profissional. E tá tudo bem. Ajuda. Vou voltar para o texto. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas, preste atenção, em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Aí ele fala assim, ó, em nós, ele está se incluindo, em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, Paulo, ele está comprovando aqui nesse versículo que ele não vive mais segundo a carne. Que ele está vivendo segundo o Espírito. Ah, não. Paulo está dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não... já passou. Isso foi no capítulo 7. Eu estou falando agora do capítulo 8. Eu estou falando do presente de Paulo. O capítulo 7 é o passado de Paulo. É aquilo que ele vivia antes. Agora ele está vivendo agora. Olha só. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está te dizendo, é possível mudar de mente. É possível viver algo novo em Deus. É possível sair da mentira. É possível viver em santidade. Viver em santidade não significa nunca mais pecar e ser uma pessoa perfeita, que a mente é totalmente blindada e nunca pensa nada de errado. Não, você é ser humano. Vai ter algum momento da vida que alguém vai chegar com uma fofoca e aí automaticamente sua mente vai imaginar alguma coisa. Porque você é um ser humano, sua mente trabalha, você raciocina. Muitos pecados são involuntários, gente.
Ah, você sabia que fulana, tua mente já foi imaginar fulana. Mas foi porque você quis? Não, foi o outro. Inclusive a Bíblia fala assim, ó, ai daquele que fizer um desses pequeninos pecar. É melhor que botasse uma pedra no pescoço e se pulasse dentro do rio. Então quem chega com erro, com fofoca, com indução a pecado, vai pagar muito mais do que você que foi aleatoriamente, sua mente foi longe e pecou. E Deus, gente, Deus é perdoador sim. Só que eu tô falando aqui da diferença de uma vida de pecado, de rolar na lama e de um tropeço aqui e outro ali. Tá? E também estou provando para você que o que Paulo fala aqui não é justificativo. Ele não está justificando que ele vive em pecado. Eu estou provando para você na Bíblia que Paulo vivia em santidade com Deus. Aí no versículo 5 do capítulo 8, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A minha pergunta para você é, em que você tem focado os seus pensamentos? No que você tem dado mais atenção para sua mente? Sabe? Ah, Zac, eu não consigo. Eu tô o tempo todo, entendeu? Porque talvez você esteja dando vazão a pensamentos que te levam ao erro. Nossa, eu caio toda hora. Você tá consumindo o quê? Quais são os perfis do Instagram que você segue? Quem são os amigos que você tem no seu inbox? Quais são os contatos que você tem no seu WhatsApp? Que filmes você tem assistido na Netflix? O que você tem deixado entrar na sua mente durante o seu dia? São perguntas que você tem que responder para você mesmo, não sou eu. Você precisa responder isso para você mesmo. Porque reclamar que você está tropeçando toda hora, que você não sai do lugar é fácil. O problema é você se analisar e ver, peraí, mas o que eu estou fazendo para gerar esse tropeço diário? O que eu tenho alimentado? Porque, gente, nada vem assim, eu tô aqui pensando em árvore, aí do nada eu começo a pensar em assassinato. Não foi do nada. Você viu algum conteúdo que falou sobre o assunto, você conversou com alguém sobre esse assunto. A mente, ela é alimentada com conteúdos. Então, o que você tem deixado entrar na sua mente? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Se você vive segundo a carne, lá no versículo 5, se você vive segundo a carne, voltado para o que a carne deseja, você vai ter a sua mente desse jeito. A sua mente vai estar voltada para quê? Porque a carne deseja. E a gente já sabe, por A mais B, já está comprovado, que o que a carne deseja é contrário ao que Deus tem para a sua vida. Ah, Zac, eu quero ter um ministério, eu quero estar firme com Jesus. Mas se você está se alimentando de tudo aquilo que é contrário ao que Jesus quer para você, desculpa, mas eu vou precisar te dizer, você não vai viver o que Deus tem para você. Ah, o Zac tá rogando maldição. Não tô rogando maldição, gente. Isso é a realidade. Se eu pego um copo de vidro, eu falo, vou largar esse copo vai bater no chão, ele não vai quebrar. Gente, é a lei da gravidade. Se eu largar o copo, ele vai bater no chão, ele vai quebrar. Se você se alimenta com coisas, se você sai com gente errada, se você vai para lugares errados, que Deus, você sabe que Deus não quer para você, a consequência disso, gente, é afastamento de Deus. E quem se afasta de Deus, se afasta do propósito. Quem se afasta de Deus, se afasta da proteção que só Ele pode dar. Quem se afasta de Deus, se afasta da verdade que Deus tem para sua vida. Então, me perdoe o termo que eu vou usar, mas é burrice. Você querer viver uma vida perto de Jesus, em santidade, cumprimento de promessas, se o que você digere de conteúdo, se o que você se alimenta na internet, nas amizades, nos contatos, é tudo aquilo que é contrário ao que Deus tem para você. E tem gente que está brigando contra o seu propósito. Deus já falou o que Ele quer para você. Deus já te direcionou ao que Ele quer para você. Ele já te mostrou o que é certo. Só que você fica relutando para viver o novo de Deus. Relutando para viver o novo de Deus. Relutando. Vai chegar um momento que o relógio vai chegar no zero.
e não vai dar mais tempo. Ah, Deus é ruim. Deus é tão bom que está te dando oportunidade nessa live para você se alinhar, para você acordar, para você parar de viver de acordo com as vontades da sua carne. Só que ele não é bobo e vai ter um momento que vai acabar esse tempo. O que você tem feito? Eu tô aqui pregando, gente. Eu tô aqui falando de Bíblia. Eu não poderia aqui estar falando de palhaçada, fazendo vídeo de bobagem. Tem gente pregando. Ah, porque o fim dos tempos e tal. Tem gente pregando. Fernanda Passo está todo dia aí. Mara, minha mãe, tem o canal dela lá, Papo de Crente. Eu tô aqui. Tantos pregadores do Evangelho. Sabe por que a gente está pregando? Porque o tempo está se esgotando. E se você não se alinhar, a porta do céu vai fechar e você não vai conseguir entrar. Não vai dar tempo. Deus é bom e Ele está te dando a oportunidade hoje, para você se alinhar. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha o versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não, Zac, não tem nada a ver, não. Ah, eu posso ir pra onde eu quiser, eu posso ir pra festa que eu quiser, eu posso andar com quem eu quiser, eu posso assistir o que eu quiser na televisão e tá tudo bem, não tem nada a ver. Entendeu? Deus não vai. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Gente, o que é ser dominado pela carne? É você fazer a vontade da carne. A carne, ela pede homicídio, ela pede imoralidade sexual, a carne, ela pede tropeço, ela pede roubo. Ela pede muita coisa ruim. Por quê? Porque Deus criou a carne errado? Não, porque o pecado entrou de intruso lá no Jardim do Éden. E nós fomos atingidos por isso. Só que depois que Jesus veio e a oportunidade de salvação chegou para mim e para você, existe uma briga. E essa briga não significa que você vai ficar até a morte brigando por isso. Ah, não, eu vou ficar aqui brigando contra a carne, com vontade de roubar, mas não, vontade de matar, mas não vou matar. Quando você alimenta o seu espírito fica mais forte. Quando você alimenta o que Jesus tem colocado no seu coração, porque o Espírito Santo, ele lança sementes. Ele lança sementes no meu coração e no seu. Para que ele lança semente? Para que aquilo seja germinado e para que a gente comece a ter anseio pela presença, anseio pelo chamado, anseio por aquilo que ele tem para nós. Só que a gente precisa, cultivar isso. Cultivar. Nós precisamos cultivar os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Agora, Deus não obriga. Ele não vai te agarrar pelo pescoço, te jogar dentro do teu propósito à força. Ele não vai... tem até aquele versículo, né, que eu vou usar nesse termo, mas é uma coisa que não se aplica muito, mas eu vou usar. Jesus bate a porta. Jesus bate a porta. A Bíblia fala que ele mete o pé, arrebenta a porta com tudo e entra? Não, ele bate. Ele bate por quê? Porque ele é educado. Aí ele não tem poder para entrar? Tem. Só que ele quer a nossa ação, a nossa decisão. É isso que ele quer de nós. Só que tem muita gente assistindo pregação, vendo que tem gente que está pregando. Ah, deixa pra lá, depois eu vejo. Ah, algum dia, quando eu tiver mais velho e tal. Jesus pode voltar hoje à noite. E ele pode voltar para todo mundo em arrebatamento, ou ele pode voltar só para você. Você não sabe se você vai dormir e não vai acordar amanhã. Aliás, ele não vai nem voltar só para você, porque se você não tiver salvação, não é ele que vai voltar para te buscar, é outra pessoa que vai te buscar. E você sabe quem é. Não existe meio termo, ou é Jesus, ou é o céu, ou é o inferno, gente. E vocês que me conhecem,
que sabem que eu prego aqui sempre, vocês sabem que eu não assusto pessoas. Eu não falo assim, vem para Jesus porque você vai pro inferno. Eu não faço isso. Porque inferno, se você não acredita, é uma coisa. O diabo acredita em você mais do que você então acredita nele. O inferno ele existe você acreditando ou não. O mal existe você acreditando ou não. O fato de você não acreditar não diminui, não faz desaparecer, não faz sumir. É igual aquelas crianças assim que o pai e a mãe tá dando orientação, a criança fica lá. Tá tampando o ouvido. Tá, você não tá ouvindo, mas o pai continua ali falando. Então, tipo assim, o inferno não existe, hein? Blá, 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 blá. Tá bom, você não tá ouvindo, mas ele continua existindo. E se você não se preparar, ele tá te esperando. Eu não fico pregando, assustando ninguém, mas eu preciso falar a Bíblia, gente. Eu preciso falar da realidade. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Isso é uma afirmação. Isso não é uma pergunta. Morrerão? Não. Afirmação. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Morte espiritual. Morte física. Morte de emoções. Morte de sentimentos. Zac, eu posso fazer a vontade que eu quiser porque Deus me quer feliz. E tá tudo bem. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu não vou falar quem pra não expor, mas assim, tem gente que eu conheço que foi criado no Evangelho. Pais cristãos, família cristã. E que hoje vive uma vida totalmente fora daquilo que Deus tem. Totalmente fora da realidade que Deus tem para aquela pessoa. E não só vivendo fora, mas incentivando outras pessoas a viverem fora. Porque acha que tá tudo bem pecar. Que tá tudo bem viver fora da vontade. Quando eu estava vivendo fora de Jesus, né, fora da realidade que Deus tinha para mim, fora da verdade, quando eu estava desviado, essa pessoa, uma vez numa ligação, eu falei com essa pessoa, ela falou assim, não, Zac, não, Jesus te ama do jeito que você é. Uma pessoa criada no Evangelho, tá? Não tô falando de ímpio, macumbeiro, feiticeiro, não. Eu tô falando de alguém criado no Evangelho e falou isso pra mim. Zac, vive o que você quiser. Jesus te ama, ele não vai te condenar por isso. Toda forma de amor é válida. E seja feliz, entendeu? E não se restrinja, não se engesse, sabe? Gente, como que alguém que conhece a verdade, como que alguém que viveu dentro da igreja tem coragem de não só viver fora da vontade de Deus, como incentivar pessoas a viverem uma vida fora da vontade de Deus? Como? Eu tô falando para vocês de fim dos tempos. Eu tô falando para vocês de apostasia, de pessoas que se esfriaram ao ponto de desacreditarem do juízo de Deus. O juízo de Deus é real, é vivo, é válido e vai acontecer. E tem gente que está desacreditando disso. Não, Jesus me ama, ele não vai me condenar por isso. Não, a pessoa pode falar, eu traí minha esposa, mas Jesus não vai me condenar, é porque ele entende que eu estava muito precisando ali, minha esposa não estava bem, aí entendeu? Jesus me ama, ele entende. Não, olha, eu entrei para as drogas, mas assim, é porque realmente eu não quero sair, entendeu? Porque é muito bom, mas Jesus já entende se eu não quiser sair. Eu não tô falando de gente que tá lutando pra sair e tá precisando de ajuda profissional e não consegue. Eu estou falando de gente que quer ficar no erro. Eu tô falando de gente que sabe que é errado, mas quer se manter no erro. É disso que eu tô falando agora. Não, Jesus não vai Não, Jesus me ama. E isso é uma deficiência que foi gerada
pelo evangelho pregado, o evangelho da hipergraça, o evangelho que Jesus te ama acima de tudo e tá tudo bem. Jesus te ama acima de tudo, mas ele é justo. Ele não vai pegar assim, ó, então eu vou rasgar a Bíblia porque eu te amo, tá? Peraí, rasgou a Bíblia, pega lá um fósforo lá, Espírito Santo, que eu vou jogar aqui, e aí eu taco fogo nela porque eu amo ele, então eu vou anular tudo que eu escrevi porque eu amo ele. Isso não existe. Isso não existe. O Senhor, ele te ama, mas ele é justo. Ele te ama, mas existem leis espirituais, leis que vão ser cumpridas. Lei da semeadura, tantas leis. Gente, vai acontecer. Hoje me compartilharam um post de uma pessoa que estava falando assim, era uma ilustração, Jesus com uma ovelhinha colorida, abraçando, e a outra ovelhinha sem ser colorida não estava sendo abraçada. Tendencioso, né? Aí a ovelhinha que não era colorida falava assim, e os versículos? Aí Jesus falava assim, o amor anula os versículos. Aonde que Jesus vai anular a Bíblia? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu já vou finalizar, gente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela acredita que tá tudo bem, encher a cara, beber bebida alcoólica. E vocês sabem que eu tenho uma visão sobre bebida espiritual. Não é religiosidade. Tem gente que fala, né? Religiosidade zero, mas você é religioso. É porque você, então, ainda não entendeu o que significa religiosidade. Porque se você entendesse, você não ia ter cometido essa gafe de falar um absurdo desse, passar essa vergonha. Mas vamos lá. Aí, eu tenho uma visão muito específica sobre bebida alcoólica. E é a mesma visão da pastora Tânia Tereza. Eu acredito que a bebida alcoólica, ela não só causa um relaxamento corpóreo, um relaxamento nos sentidos da pessoa, físicos, tá? Porque ela tem sim um efeito, por ter alguns componentes que gerem no seu corpo um relaxamento, uma diminuição dos seus sentidos, do alerta, você não está muito tão alerta. Então, a pastora Tânia Tereza, ela prega que a bebida, ela também, junto com o corpo, ela causa um relaxamento no seu espírito. E que quando você tem um relaxamento no seu espírito, você abaixa a sua guarda espiritual. E quando baixa a guarda, você fica suscetível, ou seja, com brechas para ações do inferno, para ações de demônios. Entendeu? Não é que você vai cair endemoniado, vai estribuchar, botar a mão na cintura e começar igual o Pombagira. Não. É porque você fica desarmado. Eu tô simplificando aqui para você. Você fica desarmado. E a Bíblia, gente, ela é radical em alguns assuntos. Ela é radical. Não é não. Jesus ama tudo. A Bíblia fala assim, ó. Se uma mão te fizer pecar, arranca a sua mão. Se um olho te fizer pecar, arranca. Você já imaginou? Eu vi pornografia. Agora eu vou pegar uma faca, vou enfiar aqui dentro do meu globo ocular e vou arrancar ele fora, sair sangue e tal. Vou correr pro hospital pra tomar ponto. Você já imaginou uma cena dessa? A Bíblia não estava sendo literal, mas ela estava sendo radical. Ela estava dizendo pra você assim, ó. Fez pecar? Tem possibilidade de fazer pecar? Arranca. A Bíblia não fala assim, ó. Olha, quando você vê a aparência do mal, você dá um piscadinha pra ela, assim, sai de fininho e vai disfarçando. Não, fugir da aparência do mal. Fugir. O que é fugir? É sair correndo. Fugir é sair desesperado. Como eu vejo um cara assaltando ali, como que eu fujo dele? Eu saio correndo. Eu saio desesperadamente na direção oposta a ele. A Bíblia, ela fala dessas coisas de forma radical. Arranca a mão, foge da aparência do mal. Ela tá sendo radical. Então, quando o assunto é esse que eu te falei aí, da bebida e tal, eu preciso ser radical também. Eu preciso ser radical. Porque se alguma coisa tem possibilidade de me fazer pecar, eu não quero ter essa possibilidade. Então, eu vou cortar. E aí, eu tava conversando com uma pessoa que bebe, né? A pessoa se diz cristã, bebe e acha que tá tudo bem, não tem problema nenhum. É tequila, cerveja, cachaça, drinks, vinhos e todo tipo de bebida, tá tudo bem. Essa pessoa acha isso. E foi um confronto, mas não de briga, de discussão, mas um confronto, por quê? Porque a Bíblia, ela dá muitas respostas pra gente sobre esse assunto.
né? Ah, Jesus transformou a água em vinho. Vou falar disso para vocês rapidinho. A Bíblia, ela manda a gente não se embriagar, correto? Não se embriague. Mas ela fala assim, ó, olha, bebe vinho, mas só não se embriague. Não, ela só fala assim, ó, não se embriague. Ela não tá falando pra você beber vinho. Ela só fala pra você não se embriagar. Ou seja, tá bebendo, já tá no erro, então não se embriague. A Bíblia em momento nenhum fala assim, ó, olha, beba vinho. Olha, o vinho é bom. Ela não tá falando isso. Aí ela fala pra pessoa que tá bebendo já não se embriagar. Ok. Jesus obedecia a palavra. Você entende isso? Sim, eu entendo. Ok. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Também entendo, Isaac. Ok. A Bíblia fala que Jesus transformou água em vinho no final da festa. No final de uma festa, alguém já bebeu alguma coisa? Já, e muito. Correto? Eu estou criando uma cena aqui com você. Eu não estou no começo da festa, onde a bebida está começando a ser servida. Eu estou no final da festa, onde o povo já bebeu além do que precisava. Porque final de festa, o povo já desceu tudo. Correto? Então o povo já estava ou embriagado ou a ponto de se embriagar. Aí a Bíblia fala que Jesus solicitam a Jesus para fazer um milagre ali. Ele faz. Ele transforma a água em vinho. E a Bíblia fala que as pessoas que provaram falaram que aquele era o melhor vinho, que era uma coisa diferente, que era uma coisa maravilhosa, era uma coisa que eles não tinham experimentado antes. A minha pergunta para você é, Jesus obedecendo a palavra de não se embriagar, no final da festa onde a maioria já estava embriagado ou estava para se embriagar se tomasse mais uma ou duas taças, você acha mesmo que o vinho que Jesus transformou era alcoólico? Eu estou fazendo você pensar. Eu não estou dizendo nada, eu estou fazendo você pensar. Você acha? Nossa, é um vinho diferente, é um vinho maravilhoso, é um vinho novo. O que será que tinha de diferente nesse vinho? Será que era alcoólico? Será que Jesus colaboraria para o embriagamento, não sei como falar isso, para a pessoa se embriagar, você acha? Pense nisso. Voltando aqui para a história que eu estava falando, né? E aí, eu tava conversando com essa pessoa que bebe e que se diz cristã, que acredita que é cristã. E aí, discussão, não sei o que, não tem problema, porque não isso aí é coisa da sua cabeça, você que tá inventando, não sei o que. E aí eu falei assim pra essa pessoa, eu falei assim, olha, eu usei um termo, gente, eu fui até incisivo. O que é incisivo? É quando você é direto e profundo, uma incisão, né? Cortou e foi lá dentro. Então eu fui incisivo no que eu falei, porque tem horas que a gente precisa ser direto. Eu disse assim, ó, perdoa a palavra, mas eu vou falar. Esse Jesus, eu usei esse termo, tá? Jesus é maravilhoso, mas essa pessoa acreditava em um Jesus, aí eu usei esse termo. Esse Jesus imbecil que você acredita, ele não existe. Esse Jesus bobão que você acredita, ele não existe. Jesus é maravilhoso. Jesus é inteligente. Jesus é coerente. Mas você acredita num Jesus assim, tá bom, pode pegar à vontade, que eu vou te perdoar porque eu te amo. Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus é coerente com a Bíblia. A palavra de Deus fala que Jesus é o verbo vivo. O que é verbo, gente? É a letra, é a palavra. Eu leio, eu estou lendo o que Jesus falou. Eu estou lendo a história de Jesus. Eu estou lendo Jesus. Quando eu me alimento da Bíblia, o que é me alimentar? Eu leio, entrou pelos meus olhos e foi para minha mente. A Bíblia fala que mente e coração é a mesma coisa. Então, quando eu leio, foi para o meu coração a palavra. Eu estou me alimentando de Jesus. Como que alguém pode achar que Jesus está vendo ela cair na cachaça, cair no pecado, cair no erro, mas o amor dele vai prevalecer e ela não vai... Isso não é justiça, isso é imbecilidade. Jesus não é imbecil. Jesus não é bobão. Então a gente tem que tirar essa imagem que criamos de Jesus, de um Jesus impotente, de um Jesus fraco, de um Jesus que aceita tudo. Jesus não é passivo, complacente com o erro de ninguém. Ele não é. Por que a gente acredita que ele é? Sabe por que a gente acredita?
Porque lá dentro a gente prefere acreditar numa mentira que nos garanta permanecer no pecado, do que ser confrontado com a verdade e entender que mudanças vão ter que ser feitas e que a gente vai ter que começar a agir de forma diferente a partir de agora, se a gente quiser se alinhar na vontade de Deus. Salvação não é para quem acredita em Jesus bobalhão. Salvação é para quem acredita num Jesus justo e que cobra. Aliás, Jesus não era tão... É porque o pessoal criou uma imagem de Jesus que eu não vejo Jesus assim, gente, desculpa. Uma pessoa que tá bom. Jesus, poxa, você tá errando, mas... Ai, caramba, eu queria tanto te exortar aqui, mas eu te amo tanto que eu não vou nem ter coragem de te exortar. Eu te amo, você tá aqui no erro, no pecado, mas eu te amo tanto que eu não tenho nem coragem de chegar pra você e falar que você tá errado, porque eu te amo. Jesus não é assim. Jesus virou mesa, chicoteou o povo no templo, que estava vendendo coisa no templo. Jesus botou para quebrar. Ou a Bíblia fala que Jesus chegou e falou assim: gente, olha, vocês estão errados, mas deixa eu dar um abraço em vocês, um beijo. Eu amo vocês, tá? Vamos lá, vou ajudar vocês aqui a vender também um pouco, porque eu amo tanto que o meu amor vai prevalecer esse pecado que vocês estão fazendo de vender coisa no templo. Então eu vou cuidar de vocês aqui, vou ajudar vocês a vender. Ele arrebentou tudo, quebrou tudo. Então eu tô falando de um Jesus que é amor, mas que também é justiça. Eu tô falando de um Jesus que é coerente, de um Jesus que é direto, de um Jesus que é justo. É desse Jesus que eu tô falando. E é esse Jesus que a Bíblia fala. Se você acredita em outro Jesus, então toma cuidado com o que você está acreditando. Esses dias eu vi uma pessoa no meu inbox fazendo propaganda de Pablo Marçal. Eu falei com a pessoa: cara, sai dessa pessoa, cuidado com essa pessoa. Aí a pessoa falou assim pra mim: mas eu fui salva através dele, porque ele me ajudou muito e tal. A Bíblia fala que Deus já usou até uma mula pra falar com Balaão. Ele faz a pedra falar, ele faz qualquer coisa se ele quiser te salvar. Mas aquela pessoa... Então, por que eu tô te dizendo isso? Porque às vezes você tá acreditando, você tá complacente com uma coisa, com uma situação, com uma imagem de alguém que não é real. Saia da mentira e venha para a verdade. Sabe? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas aí tem uma promessa, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Promessa. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Peraí, vou ler de novo esse versículo. Todos são filhos de Deus? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Sabe aquela frase famosa aí no Brasil, que o pessoal fala: todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que quem é filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito de Deus. E para você ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem que estar em obediência. Só que essa palavra dói, né? Difícil ouvir, né? É isso, gente. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Falei até além do que eu tinha que falar. Eu só queria falar sobre Paulo, sobre essa loucura que inventaram de que Paulo vivia em pecado, essa doutrina de demônio que inventaram, tá? Isso é uma doutrina de demônio. Tudo que é contra a Bíblia é doutrina de demônio, tá? Jesus bobalhão, doutrina de demônio. Paulo que vivia em pecado, doutrina de demônio. Davi que se relacionava com Jonatas e era escondido homossexual, doutrina de demônio. Tudo isso é doutrina de demônio. Por quê? Porque vai contra a palavra. Só que enquanto tiver Isaac, Raquel, Roberta, Júnior, Marcos, Wallace pregando a palavra, Satanás vai ter que cair, porque eu vou continuar pregando a verdade. Tá? E deixa eu olhar aqui os comentários aqui. Meu celular tá de lado. Deixa eu olhar aqui que botaram algumas coisas aqui, eu nem consegui ler. Peraí. Terceira pessoa do dia que eu ouço esse ID hoje. Amém. Na maioria das vezes, nós mesmos buscamos coisas erradas para as nossas vidas. É verdade. Eu fui um. Deixa eu ver aqui mesmo. Calma, gente.
Isso se chama autorresponsabilidade. Temos que assumir nossa culpa e mudar nossas atitudes. Verdade. Fala, Jeová. Terceira pessoa do dia que eu... Ah, tá. Esse aqui eu já li. Foi bem que você disse. Ele viveu. Ele não teve o real encontro com o Senhor Jesus. Estamos vivendo o tempo de Noé. O povo que viveu o prazer, quer viver o prazer da carne. Verdade. Zac, leia o livro sobre regime alimentar. Fala justamente sobre o álcool e outras coisas também. Tá vendo? Olha que interessante. As pessoas inventaram outro Cristo para si mesmo. É isso, é exatamente isso. Não aceitam o verdadeiro, aí criaram um para eles. Deixa Deus te usar, glória a Deus. A Bíblia, inclusive, gente, só para finalizar sobre esse negócio de gente que não quer aceitar a verdade, prefere acreditar no que elas querem, a Bíblia ela fala que chegaria um tempo que as pessoas elas sentiriam coceira nos ouvidos por ouvir a verdade. E que elas iriam atrás de pessoas que pregassem aquilo que agradasse aos ouvidos delas. A gente não está vivendo isso hoje em dia? Estamos. Pessoas que preferem acreditar em doutrinas que são agradáveis aos ouvidos do que ouvir a verdade e ser confrontado e mudar. Entendeu? Ah, deixa eu ver essa live aqui. Ih, tá pregando o evangelho, tá pregando verdade, deixa eu sair dela porque eu já não gostei. Isso é real. Isso não é comigo, não. Isso é com um monte de gente. Isso é com um monte de gente. Então a gente tem que tomar cuidado com esse conforto. Tá muito confortável? Esse evangelho tá ouvindo tudo que você quer, tudo que garante, tudo aquilo que você concorda, tudo aquilo. Nada tá confrontando em nada. Não, na área nenhuma da minha vida eu preciso alinhar nada, não preciso corrigir nada, não preciso. Então você está seguindo a pessoa errada. Você tá no evangelho errado. Porque evangelho é renúncia. Evangelho é confronto. Tá? Evangelho é alinhamento. E se você não está sendo confrontado em área nenhuma, meu querido, minha querida, então você precisa rever quem você está seguindo, rever o evangelho que você está indo, a igreja que você está indo, tá? Não estou falando que você não precisa concordar. Tem muita gente aqui no Religiosidade Zero que concorda com o que eu falo, com a minha linha de raciocínio. Ok, estou falando isso. Eu estou dizendo se você vive uma vida que em nenhum momento você precisa se alinhar com nada. Aí tem alguma coisa errada. Eu tô aqui com Jesus, firme e forte. Mas tem várias coisas que eu preciso melhorar. Várias coisas. Então, isso é um sinal de que o evangelho continua trabalhando no meu coração. Porque se tivesse tudo 100% sem confronto, não, Zac, você já está 100% perfeito, não precisa acertar nada. De duas uma. Ou eu estou ouvindo um evangelho errado, ou então eu vou ser Enoque, vou ser transladado a qualquer momento, de tão santo que eu estou. Andei tanto com Jesus que eu fiquei tão santo que eu vou ser transladado. Cadê o Zac? Foi arrebatado, foi transladado. Entendeu? Ó, tem uma parte da Bíblia que diz: outros irmãos estão passando pelas mesmas tribulações. É verdade. Verdade. Entendeu? É isso, gente. Quero lembrar vocês que meu livro está disponível por R$19,90 ali no link da bio. Por conta do Hotmart ter bloqueado meu conteúdo, eu fiz essa promoção. Se você não leu ainda, compre, leia. Se você conhece alguém que você acredita que vai edificar, é um livro sobre sexualidade e vai abençoar a vida dessa pessoa. Compra lá na bio, tá bom? Vai ser uma bênção para você. Eu quero dizer para vocês também que em breve eu estarei no Brasil pregando. Estou recebendo muitos convites, mas ainda não estou fechando porque eu não tenho uma data fixa ainda. Mas assim que eu tiver, eu vou anunciar aqui para poder começar a organizar. E quero dizer que em setembro vai ter um congresso aqui na minha igreja e eu vou pregar provavelmente um congresso dos jovens e vai ser uma bênção se vocês puderem assistir online, se vocês não estiverem aqui. Se tiver por Dallas no dia, venha e me visite e visite a minha igreja, tá bom? Vou desligar aqui, esse vídeo tá indo lá pro YouTube. Zac, não mexa no YouTube. Entra no YouTube, tá lá, Religiosidade Zero. Se inscreva, curta, compartilha. Pega esse vídeo, gente, manda nos grupos do WhatsApp. Por quê? Porque aí você alcança mais gente, você consegue fazer com que essa palavra que foi pregada aqui alcance pessoas.
como ouvirão se não há quem pregue? Tem quem pregue, aqui ó, tô pregando. Só que você tem que compartilhar para essa palavra chegar nas pessoas, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima. Tchau!